que não era certo, porque era uma escola muito religiosa, muito repressora, mas ao mesmo tempo eu comecei a lembrar que tinha situações com um professor de educação física que ele meio que passava do ponto, entendeu? E aí eu descobri que foi um abuso. Tinha várias situações, não foi uma só. Desde ficar, tipo, querendo pegar nos nossos membros na piscina, ficar vendo a gente no vestiário, trocando de roupa, ou fazer comentários e tudo mais. E eu acabei descobrindo essa história toda. Não é um problema pra mim hoje em dia, eu já fiz terapia, já consegui trabalhar muito bem isso na minha cabeça. Mas é muito importante falar para as pessoas, às vezes, que, sabe, não sabem ou que também não têm esse cuidado com as crianças ou com os adolescentes, porque abuso pode acontecer em qualquer lugar, pode acontecer dentro de casa, na escola, pode acontecer no trabalho, e acabou que depois também foi uma coisa que isso me deixou muito, não vou falar traumatizado, porque não fiquei traumatizado, mas eu tive que levar para terapia. E também foi uma coisa que eu levei da terapia depois que eu descobri que eu também tinha sido um pouco abusivo com algumas pessoas. Que eu digo abusivo assim, psicologicamente. Óbvio que eu nunca fui abusivo fisicamente com ninguém, mas é bem importante falar sobre abuso, não importa qual seja ele. É isso. O 18º, que é um pouco mais leve, eu queria falar que eu tenho um afilhado. Ele nasceu quando eu tinha 15 anos, hoje em dia ele tem 19, não, 18 ele fez. Fez 18 anos. Não, 19 ele fez, porque eu tenho 34. E é uma pessoa que eu tenho uma cumplicidade muito grande, porque ele também é LGBT e a gente conversa bastante sobre isso. A minha 19º fato é que eu descobri minha espiritualidade também num momento da minha vida que eu tava muito assim conturbado. E aí já tinha umas coisas de não me identificar como uma pessoa católica, não me identificar como uma pessoa tipo cristã, e acabei que eu fui atrás de algumas outras religiões, fui atrás do candomblé, fui atrás do espiritismo, fui atrás do ayahuasca, para tentar entender o que aconteceu comigo, porque eu tenho uma sensibilidade super aflorada e eu tinha algumas situações que aconteciam na minha vida, desde situações sobrenaturais até questões de assim, ter um sonho, acontecer alguma coisa, ou ter assim, um sonho com uma pessoa que morreu, então eu sempre achei que isso era válido, sabe, procurar. E aí hoje em dia eu meio que tô ali entre o candomblé e a umbanda. Tô tentando trabalhar essa minha espiritualidade também, porque eu acho uma coisa muito importante pra gente trabalhar a si mesmo internamente. É... O meu 20º fato é uma coisa mais profissional, mas eu acho que é importante falar que eu comecei a trabalhar muito cedo, desde os 15 anos de idade. Trabalhei em todo tipo de trabalho que você pode imaginar. Eu trabalhei em cinema, agência de publicidade, agência de eventos, agência de comunicação, agência de mídia. Trabalhei em feira de shopping, trabalhei em banco, trabalhei em multinacional de farmacêutica. Então eu já tive uma experiência muito vasta, apesar de assim, algumas coisas foram muito rápidas, porque ainda não, não me identificava e acabei que saí rápido, mas tive um olhar muito amplo, e isso no começo da carreira não era muito bom, mas depois isso virou para mim uma coisa boa, porque eu tinha um olhar por todos os ambientes que eu passava. É... No 22 eu fiz um curso de comissário também, que foi a loucura da cabeça. Teve uma vez que bateu na minha cabeça que eu queria ser comissário de bordo, fiz um curso, paguei uma grana e acabei que eu nunca fui fazer a prova. Fiz alguns processos seletivos da Emirates, fiz algum processo seletivo de fora da Qatar, mas nunca fiz nenhum processo seletivo interno porque eu não tenho a licença. E na sequência eu também fiz um curso de tripulante de navio, que é uma história também que poucas pessoas sabem. Eu trabalhei no navio, fiquei um mês e pouco, mas eu posso contar isso num vídeo melhor, porque essa história é bem interessante de contar num vídeo sozinho. Aos 22 anos, eu trabalhei em cinema também. E aí meu 23º fato, que eu ia falar no 22, eu ia falar 23º fato, que é, eu fiz meu primeiro mochilão em 2013, 2012 para 2013, e foi para a Europa.
E eu tinha esse sonho muito de fazer um intercâmbio, fazer um mochilão, alguma coisa que me trouxesse essa experiência, essa bagagem de fora. E eu fiz um mochilão de 45 dias, isso, por 14 cidades, 9 países. Foi uma experiência super inovadora, voltei bem cabeçudo, mas isso também é para outro vídeo que eu quero contar também com detalhes. 45 não, foi 50 dias com a ida e com a volta. O 24º, como fala? Até esqueci, olha, tanta coisa pra falar. Fato é que eu morei na Dinamarca por 4 meses. Eu decidi essa história depois que eu saí de uma agência que eu tava meio tendo um burnout. E eu acabei decidindo que eu precisava ter um tempo pra mim e fui morar na Dinamarca. Isso também é uma história que eu queria muito contar mais pra frente. Quando eu tava na Europa, dessa vez, eu quase trabalhei na Adidas e foi um dos empregos que eu não consegui também lá fora e aqui no Brasil. A Adidas sempre foi uma marca que me fez muito, sabe, olhar com, com carinho e paixão para as coisas que eles fazem. Tenho grandes amigos que trabalham lá, mas eu quase trabalhei 2 vezes na Adidas. Uma em Barcelona e uma em São Paulo. Só não trabalhei em São Paulo por causa que eu não tinha diploma. Esse também é um problema, que eu não acabei minha faculdade aqui, porque eu estava trabalhando muito. E acabou que é isso. Meu 26º fato é que eu descobri esporte muito tarde. Mesmo eu tendo trabalhar com a Adidas, e foi uma coisa que me picou assim o esporte na vida. Comecei a correr quando eu tinha uns 24 para 25 anos por causa da Adidas, porque era um cliente, aí a gente tinha muita prova. E aí eu meio que fui picado pela corrida, comecei a correr desesperadamente. Fiz uma meia maratona, corri 15 quilômetros várias vezes, corri 10 quilômetros várias vezes, corri 5 quilômetros. Fiz amigos nessa coisa do esporte, da corrida. Mas aí eu parei de correr porque eu tive um problema de distensão na coxa. E aí também tinha que fazer muito academia e eu não tinha tempo, eu trabalhava muito e acabou que eu tive que largar. Mas o esporte continuou presente na vida depois que eu voltei da Dinamarca, que foi quando eu descobri o rugby. E foi um esporte que me trouxe muita disciplina, muita, como eu posso dizer, me abriu os olhos para muitas coisas, porque eu jogava num time LGBT, que é o Tamanduás Bandeira, que é um orgulho que eu tenho de fazer parte desse time, assim, ter feito parte, eu acho que me sinto parte ainda. O time é um time super inclusivo e pra mim foi muito importante, sabe, ter participado de um grupo LGBT, que as pessoas fazem esporte, porque muita gente não faz esporte na vida por ser LGBT, isso é uma questão muito pesada também. Eu descobri o rugby nessa paixão, vi isso. Eu trabalhei, o 30º fato é que eu trabalhei num navio de cruzeiro. Foi uma das piores experiências da minha vida, eu posso contar isso depois, mas pra mim passou, isso foi ano retrasado. 31º, eu perdi um grande amigo num acidente de carro há uns 3, 4 anos atrás, que era o Thiago. Isso também me abriu um olhar para a vida também de uma forma completamente diferente. E ele morreu dentro do Uber. E foi uma coisa bem traumatizante, assim, porque a gente era muito próximo. Isso me deixou bem chateado. E acabou que foi um aprendizado também na minha vida de como lidar com a morte, sabe? É bem complicado. O 32º fato é que eu tive 2 hérnias de disco, eu era uma pessoa super saudável até então. Tive 2 hérnias de disco ano passado. Ano passado, isso. E foi por causa do navio. Eu voltei com 2 hérnias de disco. Nunca tinha tido nenhum problema, nunca tinha quebrado nada, nunca tinha feito rugby, tinha feito corrida, nunca tinha quebrado nada na vida. E aí eu voltei com 2 hérnias de disco do navio. E o navio também bateu. Tem toda uma história que eu posso contar depois do vídeo. E quando eu tava na Europa também, nessa volta que eu morei na Dinamarca, eu voltei pela Itália, que eu fui buscar os papéis de cidadania, porque como eu tenho ascendência italiana. Esse fato é engraçadíssimo, mas eu quero contar também com calma, que é o 33º, que eu andei 40 quilômetros a pé. Eu posso calcular o percurso total, mas assim, eu tinha que andar 60 e eu andei quase 45 por aí.
E foi uma loucura que eu fiz na cabeça, com 2 malas, de madrugada, e tem todo um perrengue chique na Europa. Você aprende pro resto da vida que você não deve fazer isso. E meu 34º, que é o último, que esse vídeo são 34 fatos, que eu sou uma pessoa super apegada aos meus amigos. Eu sempre fui essa pessoa muito desapegada com meus amigos. Eu tenho amigos desde a minha adolescência. Um dos meus grandes amigos é o Felipe, que morou na Espanha há muitos anos. A gente se conheceu no colégio. Tenho os meus amigos também, que são o Vitor, que é meu primo, óbvio, minha prima Carol. Os meus primos todos são meus amigos também, mas não são tão próximos. Mas eu tenho amigos da época do colégio do meu primo, que é tipo a Patrícia, que mora na Austrália hoje em dia, a Lu, que mora aqui. E eu considero muito meus amigos, sou muito apegado com os meus amigos. E eu adoro conhecer gente nova, então espero que esse vídeo traga gente nova para aqui, para esse Instagram. E eu fiz esses 34 fatos porque eu fiz aniversário de 34 anos nessa quarentena e eu achava importante falar um pouco sobre o que tá acontecendo e quem eu sou. É isso. Obrigado. Namastê.